Isso é algo que aconteceu comigo ontem, em um dia de muita neve e frio congelante. Fui cedo para o meu quarto, pois tenho que acordar cedo para começar o dia disposta, além de ter tempo suficiente do dia para terminar o dever de casa. É importante ressaltar que estou doente. Estou com muita tosse. Chegando cedo depois de um longo dia, deitei na cama pronto para o merecido descanso. Dormi tranquilamente, até que a tosse me acordou por volta de 1h30 da manhã. Não consegui parar de tossir, a ponto de meu estômago doer e minha garganta não aguentar mais. Para não ficar entediada, comecei a ouvir música para tentar relaxar e tentar conciliar o lindo sono que estava tendo. Um amigo estava online porque também não conseguia dormir porque adormeceu à tarde. Então acordou de manhã cedo com muita energia e me fez companhia por um tempo. O tempo passou muito rápido, até chegar às 2 da manhã. Eu estava feliz na minha cama já que estava conversando com meu amigo, até que naquele momento alguém bateu na minha porta de forma violenta. Meu corpo congelou porque pensei que fosse minha mãe que tinha me visto online tão tarde. Mas lembrei que ela estava dormindo já que parei cedo para ir trabalhar. Então fiz a típica pergunta: quem é? Mencionei com curiosidade, embora com um toque de medo. Ninguém respondeu. Até que a placa começou a se mover de uma forma turbulenta, como se alguém estivesse tentando entrar à força. Para minha sorte, durmo com a porta fechada do meu quarto, pois gosto de ter privacidade. Um desses motivos é que minha irmã entra no meu quarto do nada sem avisar, ou a família. Então era costume eu estar com a porta trancada, e foi isso que me salvou naquela noite. Depois disso, enquanto a porta estava sendo forçada, senti um frio estranho que gelou todo o meu corpo, como se eu tivesse ficado exposta ao exterior sem suéter. Por algum motivo estranho, eles podiam ser ouvidos pisar no telhado, ou até mesmo fazer muito movimento. Queria manter a calma conversando sobre o que estava acontecendo com meu amigo. Graças às piadas dele, consegui distrair um pouco minha mente. Depois do ocorrido, que durou alguns minutos que para mim foram eternos, meu sono havia desaparecido. Ultimamente, onde moro, os cachorros não param de uivar. Então fui dormir aproximadamente às 4 da manhã. E felizmente nada aconteceu. Supostamente. No dia seguinte aconteceu alguma coisa. Como todas as manhãs, costumo deixar o café da manhã para minha mãe. Expliquei para ela o que aconteceu à noite. Ela me viu com certa curiosidade, onde até me perguntou se eu saí do meu quarto bem de manhã cedo, o que neguei. Ela mencionou que viu claramente como eu saí do meu quarto e depois desci para a cozinha, algo que nunca fiz de manhã cedo porque tive medo de sair do meu quarto depois do susto que me deram. Mas ela afirma ter me visto descendo pelo corredor e vou para a cozinha. Eu até estava acordado no meu quarto de manhã cedo, então não pode ser sonambulismo. Até hoje me pergunto o que aconteceu. Olá, me chamo Angeli, tenho 18 anos e sou de origem quebequense. Assisto a muitos vídeos de terror e, literalmente, outro dia vivi um. Então pensei em compartilhar. Era uma noite de outubro. Eu estava andando para pegar minhas coisas na casa da minha mãe para voltar para a casa do meu pai. Moro em uma cidade pequena onde geralmente não acontece nada, então não me preocupava em sair sozinha à noite, principalmente porque era perto. Em um determinado momento peguei uma rua bastante escura e logo ao lado da calçada havia uma grande fileira de cedros com um campo atrás. Nessa rua também tinha uma colina, então eu estava subindo tranquilamente quando, de repente, vi um carro parando não muito longe de mim. Achei muito estranho parar assim no meio de uma ladeira, mas continuei meu caminho. Em um momento passei pelo carro, então vi um pouco o cara lá dentro, e ele estava no celular escrevendo para alguém. Aí, de repente ele me olhou, me encarou, e aí ficou bastante assustador. Então, acelerei o passo e ele fez uma conversão, porque inicialmente ele estava no sentido oposto ao que eu ia. Fez a conversão e veio direto para mim. Não tive uma boa sensação, então comecei a correr. Ele continuou me seguindo. O carro estava quase colado na calçada, e ele ia na mesma velocidade que eu. Então, não demorou muito para ele me alcançar, e ele parou mais uma vez, dessa vez na minha altura.
Não tive tempo de analisar seu físico, mas ele me pareceu alto e tinha um olhar bastante perturbador. E mais uma vez, ele me encarou. Naquele momento, senti um enorme instinto de sobrevivência e não arrisquei fazer nada. Eu tinha duas opções: ir para o campo sem iluminação ou ir para o quintal de um desconhecido na esperança de me esconder. E foi o que eu fiz. Não quis pensar muito porque ele estava prestes a sair do carro. Ele ainda me encarava. Então atravessei a rua correndo e em pânico total como nunca antes e me refugiei no quintal. Então, bati na janela para pedir ajuda, mas não obtive resposta. Então, peguei meu telefone e disquei 911, que por sorte atenderam imediatamente. Estava chorando, então tentei explicar minha situação, mas o pequeno problema é que para eles me enviarem uma viatura, eles precisavam de um endereço. O problema é que a única informação que eu tinha era o nome da rua, e não os 4 dígitos do endereço da casa onde eu estava escondida. Então, precisei sair e olhar discretamente se o carro ainda estava lá, e para meu grande azar, ele ainda estava lá. Então, precisei dar uma descrição física da casa para os policiais. Depois, precisei esperar uns bons 7 minutos, os mais longos da minha vida, antes que uma viatura aparecesse. Fiquei aliviada. Corri direto para eles. Depois, eles me pediram uma descrição física do homem, porque ele simplesmente havia sumido. O carro ainda estava lá, mas apenas com a porta aberta, como se ele tivesse fugido. Quando os policiais olharam dentro do carro, havia uma montanha de lixo, o que os levou a acreditar que a pessoa talvez vivesse naquele carro. O problema é que quando eles pegaram a placa para obter informações, a única pista que eles tiveram foi que o carro pertencia a uma senhora idosa. Só que a pessoa que me perseguiu não era uma senhora idosa, o que torna as coisas ainda mais estranhas. E foi fácil para ele escapar, pois ele estava estacionado bem ao lado de um campo interminável, escondido por uma imensa fileira de cedros. Então, é isso. Depois fui levada para casa. Por sorte, nada me aconteceu, mas levei o maior susto da minha vida. A história que vou contar é sobre datas de quando eu estava no último ano da escola. Ainda me lembro com precisão, porque depois disso me levou a um desvio para um psicólogo. Eram férias de verão e eu tinha planejado participar de um acampamento organizado por uma associação com algumas pessoas da minha idade. Éramos cerca de 10, se bem me lembro. O campo estava localizado nas profundezas de uma floresta na Alemanha, bem isolado de qualquer centro populacional. Apenas batedores alemães estavam por perto, mesmo que fosse mais da ordem de 1 quilômetro. Além de acampar, não ter sido muito divertido, e de qualquer forma eu ter uma lembrança ruim disso, a última noite me deixou com uma marca muito mais sinistra. Fomos para a cama bem tarde, depois de marshmallows ao redor da fogueira e de vários jogos. É hora de ir para a cama, e todos voltam para sua barraca. Não consegui dormir e as horas voaram. Por volta das 2 às 3, começa a chover bastante. Após esta chuva torrencial, houve um silêncio absoluto. Pouco depois, ouço alguém lá fora respirando pesadamente e entrando no acampamento. Os sons de passos se aproximam e depois se afastam, parando finalmente a poucos metros da minha barraca. Ouço então sons de respiração, a apenas alguns centímetros de mim. Depois disso, sinto essa pessoa acariciando minha cabeça através do tecido da barraca. Aquele momento, quando penso nisso, durou para sempre. Eu estava congelado, chorando, incapaz de fazer qualquer coisa. O homem começa a rosnar enquanto continua a tocar minha cabeça. Ele então para e se aproxima da abertura da minha tenda. Gostaria de salientar que se trata de uma tenda compartimentada, por isso não me passa imediatamente despercebida. A pessoa abre lentamente o zíper, como se não quisesse me acordar, e entra na sala principal. Viro-me lentamente para a tela acima da porta que me separa do homem. Eu olho para ela e por um momento eu o vejo. Pelo menos só vejo um tom de preto, porque foi de noite e através do mosquiteiro. O homem ficou ali, bem na frente. Parecia estar olhando para mim. Pelo menos sua respiração pesada estava em minha direção.
Refugio-me então no meu saco de dormir. Ainda me lembro de tentar me sufocar no saco de dormir porque pensei que era o meu fim, ou que iria passar por algo pior. Honestamente, quando penso nisso, não sei por que não gritei. As tendas não estavam tão longe, então eu teria me feito ouvir. O tempo parece interminável, e não sei como consigo adormecer, ou melhor, cochilar em algum momento. Não ouvi mais nada e a pessoa não estava mais lá.